Olá, seja bem-vindo à Minha Casa de Alívio. Em cada lar, uma fonte. Toda semana, um novo episódio da história da sua família sendo escrito por você. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse episódio da Minha Casa de Alívio. Quero te lembrar que você está aqui com a gente e eu estou aí chegando também na sua casa. O alvo que nós temos é que a cada encontro seja mais um passo para que a sua família, este lar, este local onde você chama de lar, essa comunidade de 3, 2, 3, 4, 6 pessoas, 10, eu não sei quantas pessoas constituem a sua família, mas o alvo é que este local que você chama de lar seja um ambiente que gere alívio a todos aqueles que fazem parte desta família. O nosso alvo, o seu alvo, deve ser que cada membro desta família sinta prazer nos momentos que estiverem em casa, que sintam saudades de casa, que a casa seja um lugar de refrigério, um lugar de paz, um lugar de conforto, um lugar de amizade, um lugar de comunhão, um lugar de alegria, um lugar de dedicação uns aos outros, um lugar de felicidade, um lugar de alívio para as tensões que nós trazemos muitas vezes da rua, da escola, e que esse lugar seja um lugar de paz, para que a gente encontre esse alívio. Por isso chamamos de episódio, porque em cada encontro que nós temos aqui, nós estamos escrevendo o novo episódio da nossa família, da nossa casa, através da fé que temos em Cristo Jesus e na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar então. Eu já quero começar orando e pedindo ao Pai que essa palavra alcance o seu coração. Senhor Jesus, neste momento, eu quero que este pai, esta mãe, esta avó, esta tia, estes filhos, sobrinhos, netos, Pai, cada membro desta família, cunhado, cunhada, Pai, cada membro desta família seja alcançado pela Tua palavra. Eu peço, Senhor Jesus, que quando nós lermos a Tua palavra, quando nós escrevermos, lermos e ouvirmos ao Senhor o que o Senhor tem para nos dizer, que esta palavra venha impactar esta família, mudar, trazer uma direção e mais do que tudo isso, trazer cura, trazer libertação, para que esta paz que nós acabamos de declarar aqui, ela seja alcançada em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar a ler comigo Atos capítulo 2 e versículo 46. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A partir deste texto, eu quero trazer para nós hoje, neste novo episódio, algo que parece muito bobo. Talvez você achava que era a coisa menos importante de se falar. Talvez você tenha tantas expectativas de tantas coisas que a sua casa ou sua família precisa, e eu vou tocar nesse assunto e você vai falar, poxa, eu queria uma coisa mais séria, porque exatamente isso que eu quero dizer. Isso que nós vamos falar hoje, nós não levamos tão a sério o quanto isto é sério dentro da palavra de Deus e também deve ser sério dentro da nossa família. Do que eu estou falando? Refeições em família. Aqui na igreja de Atos, eu quero te lembrar que a igreja de Atos é a igreja legítima. Nos primeiros 300 anos, presta atenção, nos primeiros 300 anos não existia templo, não existia, as igrejas não construíam lugares, não havia construção de prédios, não existia essa coisa que a gente chama de templo hoje. Naquela época a igreja era em casa, a igreja era nas casas, e eles iam a um local, uma sinagoga que já existia, que era dos judeus, o templo que já era construído lá, e eles, sim, iam para lá, para o pátio, mas a igreja acontecia era dentro das casas,
dentro das famílias. Agora você vê, aqui em Atos capítulo 2, ele coloca as coisas importantes que aconteciam. E as coisas importantes que aconteciam era o estudo da palavra, ou seja, a doutrina dos apóstolos. Eu estou aqui no versículo 42, tá? As coisas importantes que aconteciam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão entre os irmãos, nas orações e no partir do pão. Agora, no versículo principal que a gente lê, que a gente está estudando aqui, que é o 46, deixa bem claro que eles estavam todos os dias juntos lá no templo, mas as coisas aconteciam era em casa. Eles partiam pão de casa em casa e faziam as refeições com quê? Refeições eram feitas com alegria e com sinceridade de coração. E o que acontecia quando as pessoas tinham isso? 47. Louvavam ao Senhor, eles louvando ao Senhor, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles praticavam isso dentro de casa, Deus acrescentava-lhes todos os dias aquelas pessoas que deveriam ser salvas. Então, as refeições em família são mais importantes do que a gente possa imaginar. Só quero lembrar para você que a Bíblia todinha, inteira, está recheada de momentos de importância. Sim, eu não estou falando só da comida, eu estou falando do momento que se senta para comer. Não é a comida em si. É claro que a comida ela dá um impulso para que a gente senta, porque a comida fala do que? De vida, a comida fala de sustento, a comida fala de necessidades básicas para que a gente continue vivo. Então a comida tem um símbolo, mas não é só a comida, o ato de comer, mas o ato de estar junto, a prática daquilo, o que aquilo representa para a minha vida. A Bíblia está assim, recheadas. Em Gênesis 14, versículo 18, a gente vai encontrar um momento muito importante. Abraão, a palavra se chama Abraão, que ele era o pai da fé e ele era amigo de Deus. Olha só, Abraão, depois de um momento muito, vamos colocar assim, difícil, terrível, quando ele acaba de sair de uma luta, de uma guerra, ele é recepcionado com o rei de Salém. O rei de Salém é uma tipologia de Jesus Cristo no Velho Testamento. E esse rei de Salém recepciona Abraão. E sabe o que o rei de Salém traz? Depois de um momento de guerra, o rei de Salém traz pão. Ele traz vinho. Ou seja, o rei de Salém, sabendo que Abraão tinha acabado de sair da guerra, ele estava preocupado em trazer pão e vinho. Ou seja, em fazer uma refeição com Abraão. E aí você vai e encontra isso, é um momento importante esse que eu te citei. Porque a partir desse momento também começa a aparecer na Bíblia a palavra dízimo. Abraão, como foi recepcionado com uma refeição, Abraão sentiu no coração de fazer uma oferta para aquele rei, o rei de Salém, de Jerusalém. Ele oferta então, pela primeira vez, ele tira o dízimo de tudo que ele tinha e oferta. Aonde foi dado o primeiro dízimo da palavra do Senhor? Aonde? Foi nas leis de Moisés? Não, dentro de uma mesa de refeição. Ok? Quer ver outra coisa que estava na Bíblia também? Moisés. A história de Moisés traz para a gente, por exemplo, a questão da Páscoa. Olha só, gente. A Páscoa nada mais é do que uma refeição. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9, Deus está então ordenando a Moisés que façam uma refeição. A Páscoa nada mais, nada menos do que era uma refeição, um ritual de refeição. Matar um cordeiro, depois fala para chamar o vizinho, se a família for pequena, para um cordeiro, repartir esse cordeiro com o vizinho. Ou seja, a Páscoa foi realizada em uma refeição. E é o símbolo maior de libertação, de salvação, foi a Páscoa. Então, olha como a refeição é importante. Deus usa agora o símbolo de libertação, o símbolo da morte de Cristo, através também de um ato, de um momento de refeição. Você vai ver em Juízes, você chega em Juízes, na história de Gideão, um grande juiz, um grande conquistador. Você vê em Juízes 6, no capítulo 18 até o 22, a história de Juízes. Então, vem Gideão e agora Gideão se encontra com um anjo e, mais uma vez, a primeira atitude de Gideão é oferecer para o anjo comida.
Só que você vai lá e você vai perceber que o anjo ele não comeu aquela comida porque aquela comida foi oferecida a Deus. O anjo se recusou em tomar o lugar de Deus ali para Gideão. Então, por isso ele não comeu. Mas olha o nível de importância. Gideão estava recebendo um anjo. Gideão estava recebendo a presença de Deus. Tanto é que depois que foi feita a oferta da comida, Gideão teve muito medo. E ele disse, eu vi Deus face a face. Tudo isso aconteceu a partir do quê? De uma preparação de uma refeição. Em Juízes também você vai encontrar o pai de um moço que você conhece bem, o pai de Sansão. O pai de Sansão, chamado Manoá. Manoá também, quando ele recebe a notícia que ele vai ter um filho, o anjo já tinha visitado a sua esposa e agora ele gostaria de ouvir e saber se isso tudo era verdade. E o anjo aparece para ele. E quando o anjo aparece para ele, ele não teve outra alternativa. O que ele pensou? O que eu faço? Vendo um anjo declarando uma promessa de ter um filho, vou fazer uma refeição. Olha só, gente. A comida aparecendo em todo... Eu escolhi apenas alguns momentos aqui. A Bíblia está totalmente recheada de momentos de refeição em família ou em oferecimento a alguém importante que apareceu ou que eu conhecia. Está sim. A Bíblia está recheada. Eu escolhi apenas alguns textos. Só que aí você fala, pastor, mas aí você está falando tudo de Velho Testamento. Ok, vamos para o Novo Testamento. Vamos para Jesus Cristo agora. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus foi a pessoa mais importante? Sim, é óbvio que foi. Tudo que Jesus faz, nós não teremos que copiar o que ele faz? Pois é, Jesus também se preocupava com as refeições. Então, olha que coisa interessante. Lembra que eu falei da Páscoa? Pois é, agora Jesus está em carne e osso e agora também, para representar a sua morte que estava por vir, Jesus, então, Mateus 26, 26, e também tem outros textos, depois você vai encontrar isso em 1 Coríntios, a partir do versículo 23, você vai encontrar Jesus fazendo o quê? A última ceia. Ou seja, no último momento, antes dele morrer, Jesus decide sentar com os seus amigos, discípulos, para comer, para fazer uma refeição. E esse momento ia ficar registrado na história como símbolo da sua morte e da sua ressurreição e do seu livramento. E depois isso ia se tornar uma refeição, preste atenção, uma refeição ia se tornar para nós um símbolo de fé que nós deveríamos praticar nesta terra por mandamento até os dias que Jesus voltar, que é o que nós chamamos de Santa Ceia, que é o que? Uma refeição com pão e com cálice. Então, olha o tanto de momentos que as refeições entram nas histórias bíblicas, nas famílias bíblicas e nos momentos de fé bíblicos, todos eles estão refeição, refeição, refeição. Agora, se isso na Bíblia era importante, se para profetas era importante, se para o oferecimento a anjos era importante, se para Jesus era importante, eu te pergunto, será que a refeição é importante para a nossa família? Será que a refeição é importante para a tua família? Sim, é. A refeição é importante. Pastor, o que eu vou ganhar com a refeição? Primeira coisa, deixa eu te falar uma coisa, o diabo tem roubado essa oportunidade dentro das famílias. No passado, não tem muitos anos atrás, talvez há uns 20 ou 30 anos atrás, eu não falo que é muito tempo porque eu estou pensando em milésimos de anos, são milhares e milhares de anos. Então, se você pensar em 20, 30 anos atrás, 1000, 2000 anos, você vai ver que 20, 30 anos foi ontem. Então, há pouco tempo, o diabo veio com essa estratégia de trazer o quê? Meios de comunicação, como rádio, TV, internet, como nos dias de hoje. E cada coisa que ele vinha trazendo, ele trazia essas coisas para roubar. Para roubar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E o que o diabo veio tirando das pessoas? O prazer de sentar à mesa. Porque não há muito tempo atrás, era fato de que tinha que se sentar na mesa. Era obrigatório se sentar na mesa. Os pais, eles faziam com que os filhos aprendessem isso desde pequeno. Tinha que sentar na mesa. Se tivesse visitas em casa, tinha que estar todo mundo na mesa. A mesa era um respeito. Você sabia
na roça, e até os dias de hoje, não só em roça, mas em casa de cidade. Agora não mais. As construções modernas não se preocupam mais com isso. Você vê como que é as coisas. Até as construções de engenharia já aboliram o sentar na mesa. Como assim, pastor? Sim, no passado as casas eram construídas. E você sabe qual era o ambiente mais almejado pela família, pela esposa, pelo marido? Sabe qual era o ambiente que era mais bem preparado da casa? Era a cozinha. Você sabia? A cozinha era o ambiente maior da casa. Por quê? A cozinha comportava a mesa. Hoje em dia os apartamentos, as casas, elas são feitas que não se preocupam com ter uma mesa. Basta ter uma mesinha pequenininha ali para fazer uma refeição rápida, sozinho. Eles se preocupam, hoje é tudo muito rápido, tudo delivery, tudo correndo, tudo prático. Então eu não preciso mais de uma mesa para sentar a família. Eu boto uma banquetinha em algum lugar, eu como ali rápido, sozinho, e vou dormir, vou sair, vou trabalhar. Eu não preciso sentar em lugar nenhum, ou eu sento no sofá, enfim. O diabo roubou. Hoje em dia a cozinha já não é mais grande. Hoje em dia já não se preocupa mais em ter uma mesa. Hoje em dia, as casas maiores, que existe uma sala de jantar, a sala de jantar existe a sala, existe a mesa, existe as cadeiras, mas a sala de jantar está vazia. Será que o diabo está nos roubando? Sim, está. Porque quais são os benefícios de fazer uma refeição com os meus filhos, com os meus pais, com os membros da família? Quais os benefícios? Eu vou tentar buscar alguns na minha memória. Primeiro benefício, olhar nos olhos. A gente corre o dia inteiro, a gente não tem oportunidade de olhar nos olhos. Então, quando você está sentado à mesa, é até estranho você sentar à mesa e ficar assim de cabeça baixa. Normalmente isso acontece quando o filho apronta. Então, o pai manda sentar na mesa para comer junto e o filho sabe que o pai vai ter algo para falar, então ele não tem coragem de levantar a cabeça, porque ele está devendo alguma coisa. Sabe o que isso fala para nós? Isso fala para nós que quando você senta na mesa, não tem como você esconder quem você é. Se você ficar meia hora, 40 minutos sentado na mesa, como que você fica sentado de cabeça baixa? Tem alguma coisa escondida aí. Por isso que está escrito aqui em Atos 2, no versículo 46. Eles comiam com sinceridade de coração. Sentar na mesa é para sentar com sinceridade. É a oportunidade que eu tenho para olhar nos olhos. Isso não é só criança. Marido que está devendo para a esposa também não consegue olhar nos olhos. Esposa que está devendo para o marido não consegue olhar nos olhos. Então a mesa ela meio que me força. Ela força a gente a falar. Ela força a gente a olhar nos olhos. Ela força a gente a não se esconder. Não dá para se esconder atrás da mesa. Atrás da refeição. Pastor, eu não tenho mesa na minha casa. Ok. Há muitos ambientes pelo mundo inteiro que também não usam mesa para comer. Eles apenas sentam numa roda no chão ou em bancos, e muitas tribos, muitas aldeias, muitas comunidades de países diferentes, a cultura é todos comerem em um tacho. E todos comem juntos no meio da mesma panela, no mesmo tacho. Não importa se é no chão, não importa se é numa mesa, não importa onde é. O importante é sentar-se juntos para comer. Então, a primeira coisa, eu vou ter que olhar nos olhos. Segunda coisa, eu vou ter que falar. Porque hoje as pessoas não conversam mais. E hoje, sentar na mesa, as pessoas sentam, sabe com o quê? Também não tem graça nenhuma. Sentar na mesa para ficar fazendo assim, também não tem graça nenhuma. Conselhos que eu dou na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café. Celular, não. Televisão, não. Sentem para fazer a refeição. Olhar nos olhos, conversar. Sentar na mesa, você também é o momento de você sorrir. Porque a gente conta aqui em casa, pelo menos a gente conta piada. A gente fica falando.
e fica fazendo gracinha. A gente ri demais aqui quando estamos sentados juntos. Sentar na mesa às vezes também é para falar sério. É para conversar com o filho, perguntar como é que foi o seu dia. Talvez trazer até uma exortação ali, conversar e colocar coisas que o pai precisa pôr para fora. Às vezes o filho precisa colocar para fora e falar com o seu pai. Às vezes é momento da esposa querer abrir o coração na mesa para todos da família entenderem como foi o seu dia. Fazer as refeições significa também trazer unidade em fé. Porque quando a oração é feita ali, dizendo, Pai, eu te agradeço, porque quando Jesus comia, a primeira coisa que ele fazia era, Pai, eu dou graças. E quando você dá graças junto com a família, você traz a memória da família, que aquela comida está vindo do céu. Então é um momento de fé, é um momento de vitória, porque quando você lembra que muitas outras pessoas também não têm almoço, não tem janta, não tem café da manhã, você começa a dar valor ao que você tem. Ou seja, querido, o momento da refeição é um momento tão esplendoroso, é um momento tão abençoado e tão importante na Bíblia, tão importante para Deus, que o diabo roubou isso nesta nossa geração. Mas você está construindo um lar de alívio. Se você está construindo e edificando esse lar, esse episódio, escreva: a refeição faz parte da minha família. Você quer ver, por último, como que a refeição é tão importante? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele ceará comigo. Olha só, o último capítulo da Bíblia, o Apocalipse, falando das coisas do futuro, e lá está também uma refeição, representando Jesus entrando em uma casa e comendo junto. Irmãos, em tantos momentos, eu nem li para você aqui, mas Jesus também multiplicou pães e peixes, simbolizando a refeição. Jesus também, quando ele encontrou com os discípulos no caminho de Emaús, depois de ressuscitado, veja bem, depois de ressuscitado, foi uma refeição que abriu os olhos daqueles discípulos que caminharam com Jesus. Depois que eles comeram, eles entenderam que quem estava na frente deles era Jesus. Em João capítulo 21, também depois de ressuscitado, Jesus apresenta para Pedro e para os seus discípulos que passaram a noite e não pescaram nada. E quando eles vêm para a praia para encontrar com Jesus, Jesus está sentado com pão e com peixe assado para fazer uma refeição com eles. E ali foi onde Pedro foi curado. Então, não me diga que refeição não tem valor. Refeição tem um valor, e um valor inestimável na palavra do Senhor. Então, se a refeição tem valor para Deus, se a refeição teve valor para os profetas, se a refeição teve valor para Abraão, para Manoá, para Jesus, para os discípulos, e teve valor para a igreja do Velho Testamento, eu te pergunto, por que ela não tem que ter valor dentro da sua família, dentro da minha família? Então, a partir de hoje, é fazer refeições juntos. Pai, mãe, filhos, tia, vó. Todos os componentes de dentro da sua casa, sentados juntos, em comunhão, com alegria e sinceridade de coração. Pai, eu quero abençoar os teus filhos agora e declarar que esta família aprenderá, Senhor, se é que eles já não fazem isso. Esta casa aprenderá a fazer. Eles vão começar a treinar, a preparar a mesa. A mamãe que já prepara os alimentos ou o papai, mas os filhos aprenderão a preparar a toalha, a preparar o prato, a preparar o copo, a caneca, a preparar os talheres, a preparar o que tiver em casa, Pai. A maneira que eles estão acostumados a comer, eles vão preparar o ambiente. Mesmo que for numa mesa, ainda que for sentado no chão,
mas eles não vão prestar atenção em outras coisas. A televisão vai ficar de lado, o celular vai ficar de lado, e o que vai ter valor é os membros da família sentados juntos. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, abençoo a sua família, abençoo o seu pão. E eu declaro que, em nome de Jesus, a sua família não será mais a mesma a partir das refeições que vocês fizerem em conjunto. Eu te abençoo em nome do Pai, te abençoo em nome do Filho e te abençoo em nome do Espírito Santo. E até o próximo episódio, se Deus quiser. E eu te desejo, tenha uma boa refeição.